Olá, gente boa, gente querida, que alegria poder estar aqui compartilhando um estudo com você da nossa escola dominical, nesse formato online. Quero agradecer muito ao nosso querido irmão presbítero Carlos Aquino Pinheiro Júnior pelo convite, nosso superintendente, obrigado, uma alegria a gente poder estar junto. E eu queria falar com você sobre um tema que eu julgo ser de muita importância para nós, especialmente nesses tempos que a gente está vivendo, em todos os seus sentidos, né? Os desafios, as dificuldades, enfim. E o tema que eu queria propor para a gente discutir hoje é justamente profetas e profecias. Eles ainda existem? Eles ainda estão por aí? Onde estão os profetas de Deus? O que significa, afinal, uma profecia ou profetizar? Essa vai ser a nossa temática. Antes de seguir em frente, eu queria falar com você o que a gente não quer abordar aqui. Eu não quero abordar a profecia num sentido mais isolado, não é a minha intenção. Eu não estou aqui para falar dos profetas do Antigo Testamento ou dos profetas do Novo Testamento. Eu não estou aqui para avaliar essa ou aquela profecia. Eu quero trabalhar um pouco com você numa perspectiva um pouco mais ampla para a gente tentar entender o verdadeiro significado disso, tá bom? Então, eu andei pesquisando alguns materiais aqui, e dicionários e bíblicos, né, e outros livros, e eu encontrei algumas coisas muito interessantes. Na verdade, eu queria ter preparado um PowerPoint, mas eu não consegui em tempo hábil. Então, eu vou citar mesmo a citação direta do livro. A primeira citação que eu achei muito interessante aqui vem desse compêndio aqui, que é um dicionário da Bíblia, da edição Vida Nova, em 3 volumes. E quando ele fala, justamente o tema está junto aqui, profetas e profecias. E quando ele começa falando, ele fala sobre o ofício profético, ou introdutoriamente falando, ele então diz para a gente assim, que a primeira pessoa a quem a Bíblia chama de profeta, né, em hebraico Narbi, foi Abraão. Ele cita aqui Gênesis capítulo 20, versículo 7, conforme Salmo 105, versículo 15. Mas a profecia do Antigo Testamento recebeu sua forma mais normativa na vida e na pessoa de Moisés, e passou a constituir padrão de comparação para todos os profetas futuros. Então, a partir da figura de Moisés, esse dicionário vai desenvolver um pouco sobre o significado, o título do profeta, o seu lugar na história, e por aí vai. Bom, interessante a gente pensar nesse termo, né? A profecia, a palavra profecia em hebraico original, é uma palavra que tá muito ligada a uma proclamação, uma palavra, seja ela dita ou escrita, que venha direto da parte de Deus. Então, a profecia, a ideia de profecia no Antigo Testamento, ela está diretamente ligada a uma mensagem da parte do Eterno. E, por assim dizer, o profeta, a figura do profeta, e a palavra profeta, no seu sentido original, em hebraico, no Antigo Testamento, lá no começo, por conta dessa mensagem, da característica dessa mensagem profética, então a figura do profeta está muito ligada à figura de ser um homem de Deus. Independentemente daquilo que ele disse, daquilo que ele fez ou deixou de fazer, o fato de ter uma profecia ligada, ou o fato dele ter sua vida no contexto profético, esse homem é considerado um homem de Deus, chamado um homem de Deus pela sua piedade, pelo seu relacionamento com Deus. Quero usar essa expressão, que eu acho que é um pouco mais objetiva dentro do propósito do que a gente quer abordar aqui.
Então, a ideia de profecia no Antigo Testamento, ela está vinculada, ela vem desse conceito, né, de uma sentença proferida por um profeta. E, aliás, é isso que diz aqui esse outro dicionário enciclopédico da Bíblia, também muito rico, esse aqui é da editora Vozes, e ele fala justamente isso, que existe no Antigo Testamento uma palavra que é nebuar, em hebraico, que dá sentido para essa ideia de profecia vinculada a uma mensagem. E ela vem em forma, de acordo com o dicionário aqui, ela pode vir em forma de um oráculo, ela pode vir em forma de uma sentença escrita propriamente, pode vir em forma de uma alegoria, de uma ilustração, enfim. Mas também tem a ideia da palavra, literalmente, profecia, em grego, no Novo Testamento, e essa palavra, muitas vezes, é muito ligada ao dom de profetizar. Aliás, a profecia, historicamente falando, na perspectiva do Novo Testamento, está muito vinculada aos dons, o dom de profecia. Bom, então, independentemente disso, eu queria, antes de mais nada, lembrar você que essa divisão entre Novo e Antigo Testamento é uma divisão que está para nós de forma escrita, de forma registrada na Bíblia Sagrada. Parece bobeira falar isso para você, mas é interessante como que algumas chavinhas na nossa cabeça elas viram, elas abrem e fecham automaticamente. Não existe uma barreira histórica entre Antigo e Novo Testamento. O nascimento de Jesus não é a divisão da Bíblia Sagrada. A gente precisa lembrar que a história ela é contínua, ela está para nós organizada na Bíblia Sagrada como Antigo e Novo Testamento, entendendo a partir do Antigo antes de Jesus e o Novo depois de Jesus. Mas essa divisão, ela não ela é uma divisão do livro, ela não é uma divisão da história propriamente dita. O mundo não dormiu no Antigo Testamento e acordou no Novo Testamento. É isso que eu quero dizer para você. Por que isso é importante? Porque tanto a profecia quanto o profeta precisam ser compreendidos a partir do seu contexto e levando em conta o seu método. Por isso que a gente gastou uns minutinhos aqui conceituando a profecia no Antigo e no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento a gente tem uma ideia profética, como diz aqui o dicionário da Vida Nova, muito vinculada a personagens importantes que a gente tem na narrativa do Antigo Testamento. O principal deles é a figura de Moisés. Mas a gente tem a ideia de que o profeta ele é uma figura concentrada no Antigo Testamento, ou muito mais forte, assim, né? Uma figura muito mais forte, muito mais presente, pelo menos no relato bíblico, no Antigo Testamento. Isso é muito importante a gente perceber, por quê? Por conta do seu contexto. Especialmente em relação àquilo que a doutrina reformada entende como revelação. A profecia na doutrina reformada, vale a pena uma pincelada aqui, ela está diretamente ligada à revelação. Isso vai levar a gente para o entendimento de que a palavra revelada para nós é a Bíblia Sagrada, que não existe palavra revelada além da Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus para nós. E essa discussão começa nesse conceito e vai culminar na questão dos dons, né? No cessacionismo ou não dos dons. Uma corrente reformada é mais radical, acredita que os dons eles foram exclusivos para aquele tempo da igreja primitiva, que eles não existem mais. Duas correntes que andam juntas assim, acreditam que os dons, como de línguas e de profecia, eles cessaram, e outros nem se discute.
E tem uma corrente mais aberta que acredita que não, que os dons continuam a ir para a igreja. Eu não quero falar sobre essa temática, pode ser que numa outra oportunidade a gente fale, mas eu estou falando por conta do contexto, né? Uma vez que a igreja está estabelecida, para muitos não faz mais sentido a figura profética, por conta do seu contexto. Mas nós precisamos levar em conta o método, porque o contexto é variável, mas o método ele é sempre o mesmo, que é o quê? É a mensagem da parte de Deus. E esse, independentemente do contexto X do Antigo Testamento ou do contexto Y do Novo Testamento, é sempre a palavra de Deus, é sempre fruto de uma revelação de Deus. Isso não tem como a gente escapar. A profecia, ela é sempre uma palavra da parte de Deus. Esse é o conceito dessa ideia, né, de profecia e que vai dar forma para o profeta. Isso posto, então, lembrando você da ideia de como surge essa expressão no Antigo Testamento, lá em Abraão, depois em Moisés, ganhando mais contorno, e personificando em alguns nomes ao longo da história do Antigo Testamento. No Novo Testamento vai ter um ganho um pouco mais isolado, especialmente por conta dessa relação direta ou indireta com os dons. Mas eu achei uma frase, lendo e estudando aqui nesse dicionário, especialmente agora no nosso contexto do Novo Testamento, que é quando ele começa a abordar os profetas no tempo do Novo Testamento, no tempo da igreja cristã. Olha, eu recomendo você, se você quiser depois, você pode solicitar para mim diretamente, a gente vai ter esse tempo depois de bate-papo no Zoom, no domingo. Se você quiser, eu posso tirar uma cópia para você desse capítulo que fala sobre profecia e profetas, desse dicionário, que é muito completo, eu achei muito interessante mesmo. Mas, quando ele fala de profetas no Novo Testamento, agora chegando um pouco mais perto da gente, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim que a profecia e os profetas, aqui eu estou na autenticação, o subtítulo Profetas do Novo Testamento, a autenticação dos profetas do Antigo Testamento. A profecia e os profetas formam a maior linhagem de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A linguagem profética, note essa palavra, a linguagem profética não terminou com Malaquias, digamos assim, mas antes com João Batista. Esse é o ensino expresso do nosso Senhor Jesus, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Mateus 11, 13. Evidentemente que aqui Jesus está falando justamente do contexto, do tempo e espaço, da necessidade da figura profética caracterizada a partir de Moisés até João Batista, que eram homens que traziam palavras diretamente da revelação do Eterno e objetivamente a este ou aquele contexto, a esse ou aquele momento da história, ou até mesmo a essa ou aquela pessoa. Mas, um pouquinho mais adiante, o mesmo dicionário fala o seguinte, agora no subtítulo Profetas na Igreja Cristã. E eu queria que você prestasse atenção nesse ponto, que é esse ponto que vai levar a gente para o texto bíblico. Todo crente é potencialmente um profeta. O derramamento do Espírito sobre toda a carne traz consigo os seus próprios resultados. A citação de Atos 2,18, que é quando Pedro, logo ali na festa de Pentecostes, logo após a descida do Espírito Santo, ele faz uma citação direta à profecia de Joel, profeta Joel. Então, em Atos 2,18, ele lembra que, no nome do Senhor, todos iriam profetizar com a descida do Espírito Santo. E aí,
Paulo, ele segue aqui. Paulo exortou aos crentes de Corinto que procurassem com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizassem. Eu quero dar esse salto com o primeiro texto. Ainda não é o texto mais central da nossa aula, mas a gente está construindo aqui uma introdução que eu julgo ser de suma importância. Então, eu vou começar aqui de trás para frente, né? Primeiramente, 1 aos Coríntios, capítulo 14, Paulo está falando justamente sobre o dom de profecia e o fato dele ser superior ao dom de línguas, que não é também a nossa matéria aqui hoje. Mas note o que está para nós em 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aí ele segue. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 14, de 1 a 4. Irmãos, reparem na forma como Paulo está colocando aqui essa matéria. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, vírgula, mas principalmente que profetizeis. Paulo coloca a profecia num lugar que está como se fosse uma outra matéria em relação aos dons espirituais. Ele está dizendo assim, olha, com muito amor que a gente deve procurar, né? Então seguir o amor, vivam em amor, pratiquem o amor, amem uns aos outros, enfim, procurem com zelo os dons espirituais, que são tantos outros que a Bíblia coloca para nós. Eu quero abrir um parênteses e dizer que eu não sou da turma cessacionista. Se você então você, inclusive, está liberado de assistir essa aula, porque você talvez não concorde com muita coisa que a gente vai falar aqui, então não perca o seu tempo. Mas não é a minha intenção dispensar ninguém, né? Só que, às vezes, a gente se posiciona, algumas pessoas já colocam filtro, não escutam mais, infelizmente. Eu não sou dessa corrente teológica reformada. Eu acredito que os dons continuam sendo derramados para a igreja. Mas a questão da profecia, nesse texto de Paulo, parece não estar vinculada diretamente aos dons espirituais. Ele fala que devemos seguir com zelo, procurar com zelo, melhor dizendo, os dons espirituais, mas precisamos profetizar. E ele justifica agora colocando como comparação o dom de línguas. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas, ora em mistério, vamos usar essa expressão mais popular. Mas quem profetiza, fala para a igreja, edifica a igreja, exorta, consola a igreja. Então, Paulo coloca para a gente a profecia como uma prática, independentemente de termos recebido este ou aquele dom. A profecia como prática inerente à vida da igreja. E é nessa perspectiva, quando eu falei lá atrás, que a gente não tem uma divisão histórica entre Antigo e Novo Testamento, é uma divisão de conteúdo bíblico, que, muito embora no contexto do Antigo Testamento a figura profética tinha um entendimento, mas o conceito ele transpassa o Antigo para o Novo Testamento por conta do método. Que método é esse? É sempre uma palavra que vem de Deus, né? Então, por conta disso, a profecia ela faz parte, pelo menos o meu entendimento aqui, da vida da igreja. E é uma recomendação direta do apóstolo Paulo. Pedro, agora, olhando para aquele texto de Atos, no capítulo 2, que a gente leu aqui no dicionário, que é justamente o discurso que Paulo faz logo na sequência do derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2,
o Pedro, melhor dizendo, diz assim para a gente. Eu vou ler a partir do versículo 14, que ali antes é bem característico o texto, que eles estavam reunidos, o Espírito Santo veio, eles começaram a falar em outras línguas e tal. 14 em diante. Então se levantou Pedro com os 11, provavelmente os apóstolos, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas, olha agora o que ele diz, mas o que ocorre, essa leitura desse homem de Deus naquele momento histórico, naquele contexto. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, também Joel no capítulo 2, versículos 28 a 32, uma citação direta. Ele faz aqui. E acontecerá, citando Joel, nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, perdão, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O apóstolo Pedro está interpretando diretamente aquele momento histórico, aquele episódio da descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre estas pessoas, sobre esses líderes, como cumprimento da profecia de Joel, que dizia que com a descida do Espírito Santo, a profecia seria uma realidade na vida da igreja. Assim, eu também compreendo esta ideia. Então, queridos, voltando ao ponto, profetas e profecias, eles ainda existem? É claro que sim. É óbvio que sim. Nós não estamos aqui dizendo daqueles homens e mulheres que, subjetivamente falando, nos procuram para dizer: eis que te digo, assim diz o Senhor, e então trazem uma mensagem. Eu não estou questionando a autenticidade ou não desta prática, mas não é essa a nossa matéria, não é esse o nosso entendimento a respeito do conceito da profecia. Como é que nós estamos entendendo aqui para afirmar que ainda existem? Nós estamos entendendo que a pregação do evangelho é a forma através da qual nós profetizamos nos dias de hoje. Seguindo a ideia que o nosso irmão aqui escreve para a gente, e quem escreve isso aqui é o doutor... Cadê o nome dele? H. Rowley, The Servant of the Lord. É aqui a citação direta dessa afirmativa aqui que eu li agora há pouco. Todo crente é potencialmente um profeta. O derramamento do Espírito sobre toda a carne traz consigo os seus próprios resultados e profetizarão. Portanto, irmãos, uma vez que o nosso entendimento a respeito de profecia é trazer a mensagem da parte de Deus, que toda vez que a gente está falando em nome do Eterno, da palavra do Eterno, conceitualmente falando, nós estamos profetizando. Isso significa dizer, concordando com esse irmão, que todo crente é, por assim dizer, ou é inerente ao fato de ser crente, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, então ele nos impele a falar do Evangelho. Todo crente é um potencial profeta. Então, afirmo que os profetas existem, e eles estão aqui, aí, e todo aquele que fala do Evangelho está profetizando. E está profetizando por quê? Aí
eu quero convidar você para ir para o texto clássico do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, que eu tenho dito, tenho chamado, a gente já falou sobre isso numa outra aula, que traz para a gente o princípio do Evangelho, o elemento central do Evangelho, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1 de Marcos, desde o comecinho. Não é que o Evangelho começa aqui, isso eu já disse em outras aulas, mas é o elemento a partir do qual o Evangelho passa a ser compreendido, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Aí a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz para nós: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa é a citação da profecia de Isaías, que vincula João Batista à profecia, assim como Pedro lá atrás está vinculando aquele episódio do derramamento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, se você preferir, a profecia de Joel, capítulo 2. Aqui, Marcos está escrevendo para nós sobre João Batista, vinculando a figura de João Batista à profecia de Isaías 40, versículo 3. Então, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme a profecia tal que diz isso sobre João Batista, versículo 4, então a gente lê: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a grande comissão, a gente lê que Jesus, aproximando, falou aos discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E acrescenta: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, queridos, profetizar é falar do Evangelho. Profetizar é proclamar o Evangelho. Vamos inverter. Proclamar o Evangelho é profetizar. Falar da transformação que o Evangelho pode promover na nossa vida é profetizar. E é literalmente declarar em nome de Jesus, não impor. Quando eu falo declarar, eu não estou me referindo a uma imposição, nem a uma palavra de ordem. Eu estou falando de proclamar. Que é possível declarar, proclamar que nessa vida, na vida de quem não conhece Jesus, de quem ainda não foi encontrado pela sua graça, pode ser diferente. E quando você chega em alguém e fala: olha, o Senhor tem um plano para a sua vida, você está profetizando. Quando você chega a alguém e diz assim: o Senhor ama você, o Senhor pode mudar a sua vida, você está profetizando. Quando você diz assim: olha, o Senhor morreu na cruz para salvar e redimir a sua vida, ou para levar você para o céu, se você preferir usar essa expressão, você está profetizando. Quando você olha para alguém e diz: é possível que você abandone esse pecado. Quando você chega a alguém e fala assim: é possível que você tenha o seu casamento restaurado, sua relação com seus filhos restaurada, você está profetizando. Ou, se você preferir, você está falando do Evangelho. Então, todo aquele que fala do Evangelho é um profeta. E quem é aquele que fala do Evangelho? É todo aquele que nasceu de novo. É todo aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo. Porque a proclamação de João Batista no deserto é a proclamação da igreja. Apareceu, versículo 4 de Marcos 1, apareceu João Batista no deserto, pregando batismo. E que batismo é esse? Não é o batismo de ritual, não é o batismo de rol de membro da igreja, mas é o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, queridos, isso é muito importante. Por quê? E por que eu comecei puxando lá de trás? Porque, às vezes, eu não sei onde que a gente aprendeu esse negócio, às vezes a gente fica muito preso na história, numa leitura bíblica, tão departamentada ou compartimentada,
parece que a gente só não admite que que nós somos dispensacionalistas, mas na nossa leitura a gente acaba sendo, né? Quando a gente diz, olha, isso aqui foi o tempo disso, acabou, agora vem o tempo disso e acabou. Quando a gente olha para a Bíblia e fala assim, não, isso aqui é coisa do Antigo Testamento, não é coisa do Novo, a gente está errado. Porque essa divisão, como disse, é uma divisão do livro. O que muda é o contexto. O que muda é a forma como a palavra de Deus vai ser proclamada. Por quê? Por conta do contexto, do momento histórico. Mas a palavra é a mesma. A palavra de salvação que o Senhor disse lá atrás para Noé, ou antes disso para Caim, ou antes disso, quando ele disse para o casal original lá no Éden. É a mesma. Aliás, alguns teólogos, referindo a Gênesis capítulo 3, versículo 18, se não me engano, deixa eu ver aqui, que é quando o Senhor fala que vai colocar 15, 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguns teólogos dizem que Gênesis 3:15 é chamado de proto-evangelho, né? Ou seja, o evangelho, a mensagem da transformação, da redenção, ela já vem muito antes disso. Aliás, eu diria que vem antes da humanidade. Para a gente bem longe mesmo, e mais longe que a gente pode. A Bíblia Sagrada começa dizendo para a gente que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e no seu movimento disse Deus, haja luz e houve luz. Isso aqui é profecia. Deus profetizou, Deus declarou, Deus ordenou, haja luz e houve luz. E esse haja luz, esse haja nova vida, esse haja transformação, esse haja o evangelho na vida de alguém é uma profecia. E nós estamos vivendo o tempo de profetizar, irmãos. Você precisa profetizar. Você precisa dizer sobre o que Deus tem feito na sua vida, sobre o que Deus pode fazer na vida de alguém. Você precisa, você, eu, todos nós, igreja, esse tempo que o Senhor está nos dando é muito oportuno, queridos, para a gente assumir a nossa vocação profética e profetizar mesmo, que o Senhor está voltando, que o Senhor está transformando vidas, que o reino do Senhor é uma realidade. Então, meu irmão, minha irmã, essa aula não tem como a gente ir muito mais longe do que isso, não. A grande verdade é que profetas e profecias existem sim, e somos eu e você, uma vez que a gente é alcançado pelo Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo converte a nossa vida, transforma a nossa vida e nos faz, então, portadores de uma mensagem de transformação. Eu entendo que é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina no Novo Testamento, no tempo da igreja. Eu acho que o dom de profecia, dentro desse segmento mais isolado, com palavra de sabedoria e tal, isso é outra matéria. É matéria para a gente falar sobre dons espirituais, etc. Mas eu concordo com aquilo que a gente leu lá quando Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14. Nós temos que procurar os dons. Eles estão aqui para nós. Eu acho que não estavam só para aquele tempo, com todo respeito a John MacArthur, Augusto Nicodemos, nosso querido irmão, e tantos outros que entendem que os dons cessaram, muito embora, é importante dizer aqui, que quando os irmãos não acreditam mais nos dons, eles não estão com isso dizendo que não existe mais cura, que não existe milagre, que não existe manifestação carismática do Senhor. Eles acreditam sim, só que de uma outra forma. Isso é importante, né? Vamos dizer, um outro caminho, né, para chegar na casa da vovozinha. Tem um caminho mais longo, tem um caminho mais curto. Um lobo mau está presente num deles, normalmente é no mais curto, mas a gente vai chegar na casa da vovozinha. Enfim, o que eu quero dizer com isso, queridos, é que a profecia é inerente à vida da igreja. Toda pregação é uma profecia. Toda vez que a gente se levanta para falar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos profetizando. Então, seja você um profeta,
Assuma a sua condição de profeta, assuma para você o entendimento de que Deus, quando você abre a sua boca, o Espírito Santo que habita em você, ele usa a sua vida e seja um profeta do nosso tempo. Tá bom, gente boa? A gente vai se ver no domingo, às 17 horas, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Eu estou aberto para você fazer perguntas, você pergunte o que quiser e eu respondo se eu puder ou se eu souber, e a gente pode seguir conversando sobre esse assunto. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua companhia. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar nosso estudo aqui? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que, ó Deus, é verdade para nós, é revelação do Senhor para nós. Obrigado, Senhor, porque a profecia da tua palavra nos alcançou um dia. Alguém comunicou o evangelho para nós, alguém foi instrumento profético nas tuas mãos para nos falar sobre o evangelho, e foi o Senhor quem determinou que assim fosse, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então nós te agradecemos por isso, mas também rogamos, ó Deus, para que o Senhor use a nossa vida também como resposta profética e como um instrumento profético, especialmente quando o nosso país está vivendo esse tempo tão difícil, Senhor. Por favor, usa as nossas vidas, usa essa igreja, usa, ó Deus, essa mensagem para alcançar os corações e continuar, Deus, profeticamente transformando vidas pelo poder da tua palavra e pela ação do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um beijo carinhoso. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.